Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai apresentar aqui o trabalho 2 de sistemas distribuídos. E a ideia é realmente colocar em prática tudo que a gente aprendeu, né? E não só fazer alguns algoritmos, é realmente fazer um sistema que se comunica entre si e consegue ficar ali, se organizar e se coordenar entre si, certo? Então, para fazer esse projeto, a gente usou 3 algoritmos. O Lamport, o relógio de Lamport, que ele serviu como a base de tudo. Então, ele colocava um carimbo de tempo em toda a mensagem que estava circulando pela rede, certo? O Ricker Diagravala é para definir quem vai acessar a sessão crítica, para eles chegarem a um consenso em cima disso. Então, ele vai usar o relógio de Lamport e para decidir isso. E o Bully é para sempre eleger um líder, né? Então, por mais que aconteça qualquer problema com algum líder, ele consegue se eleger sozinho e num sistema distribuído ele consegue executar algumas operações. Então vamos lá. Sobre a stack, a gente usou o Python, mais por conta da simplicidade mesmo de programar. Então, nós usamos essa linguagem de programação. Para comunicação, a gente usou o gRPC com os protocol buffers. E isso foi realmente para que toda mensagem seja uma chamada da rede mesmo. Então, a gente usou esse gRPC para emular essa mensagem passando por TCP. E por que a gente fez isso? É realmente para provar que a gente não estava tendo nenhuma memória compartilhada ali por debaixo dos panos. Então, tudo é feito pela rede. E aí, para garantir mais ainda essa independência, a gente usou Docker para fazer 5 containers diferentes para cada nó, certo? Então, cada um tem seu IP próprio nessa rede que a gente criou. Boa, aí agora eu vou dar um cat aqui no nosso Docker Composer. Aqui a gente consegue ver, então, que são 5 serviços aqui, do nó 1 até o nó 5. E cada um está escutando o gRPC aqui na porta 5051. E aqui a gente consegue ver que também não tem nenhum processo central que está mandando nos outros, né? Então são todos iguais e estão conversando aqui um com o outro. Certo. Sobre a implementação do relógio de Lamport, o problema que a gente tenta resolver usando ele é que, assim, no sistema distribuído a gente não pode confiar cegamente no relógio físico, porque cada máquina tem a sua e é muito difícil sincronizar todas elas, porque tem um certo drift ali que pode acontecer dentro desse relógio e o rate dele pode ser um pouco diferente, então é difícil confiar tudo nisso. Então a gente para de tentar medir isso e usa um contador lógico, certo? Que vai se preocupar mais na ordem, na causa e efeito, na causa realmente entre os eventos. E aí, esse Lamport é feito com 2 operações principais, que é o tick, que sempre que eu vou enviar uma mensagem para alguém, eu incremento meu contador antes, né? Esse contador ele inicia zerado e vai aumentando. E a outra é o update. Então, quando eu estou recebendo uma mensagem, eu vou ver meu relógio e o número que está vindo. E aí eu vou pegar o maior dos dois e somar um, certo? E o que é esse max que a gente está aplicando? Pegar esse maior. Por que fazer isso? Ele garante que um evento causou o outro realmente. Então o primeiro sempre vai ter um número menor, né? Então quem recebe nunca vai ficar com o relógio atrasado em relação ao que mandou. Nossa, peço desculpa aí. Agora, falando um pouco mais do Rickard Agravala, que ele vai usar esses timestamps do Lamport para a gente montar uma exclusão mútua de quem vai acessar essa sessão crítica, né? E o Rickard Agravala, ele garante que não vai ter nenhuma pessoa centralizada. Então não vai ter um nó centralizador que vai julgar quem vai acessar ou não. Porque esse nó ele poderia mais para frente, né, de acordo com a expansão do projeto, né? Ele poderia virar um gargalo, certo? Ou também, se ele cair, poderia acontecer algum problema, a gente precisaria fazer algumas estratégias ali para tentar reeleger outra pessoa, para tomar esse nó. E como é que ele funciona? Quando eu quero entrar nessa zona crítica, eu peço permissão para todo mundo e eu só vou entrar quando todo mundo me responder, certo? E quando que o outro nó vai responder, certo? Então é basicamente assim. Se eu não quero entrar na zona crítica, eu respondo na hora. Só que assim, se eu quero entrar na zona crítica, ou se eu já estou dentro dessa zona crítica, tem uma verificação que a gente faz, e é o quê?
Se o meu par de tempo for menor que o dele, eu não respondo. Por que isso? Porque eu tenho mais prioridade em relação a ele, ou eu já estou nessa zona crítica aí. Então, quem tem o menor tempo, ele vai passar na frente. Se der empate, ele vai desempatar pelo identificador. Boa. Então, aqui eu acho que vem a parte mais sensível do projeto, assim, a parte que eu acho que é a mais difícil de acertar. Porque, assim, o gRPC, ele vai atender cada chamada usando uma thread, assim, de um conjunto ilimitado. Eu acho que o gRPC acho que tem 20 threads. Então, se o meu pedido de acesso à região crítica ele ficasse parado, assim, esperando a resposta, esperando eu liberar a região crítica, eu poderia correr um risco de acabar as threads e o sistema inteiro ia travar. Então, para evitar isso, eu basicamente separei as coisas, então, os pedidos e as respostas em duas chamadas diferentes. Então, quando chegava um pedido, eu só anotava que aquele nó estava querendo entrar na região crítica e eu respondia na hora assim, recebi seu pedido e posso liberar essa thread. E aí a resposta, dando a permissão de que ele podia acessar a região crítica, ela saía só depois, quando o nó que estava na região crítica saía. Então, aí eu garantia que nenhuma thread ficasse presa e a gente acabasse travando o sistema, porque o conjunto finito de threads tinha acabado, sabe? Agora, um outro ponto aqui que a gente queria tocar na apresentação é essa parte de thread savory, que tudo isso ia acontecendo ao mesmo tempo, então a gente tinha que tomar um pouco de cuidado com a sincronização, porque, como eu disse, o gRPC ele trabalha com 20 threads, então pode muito bem acontecer de duas mensagens chegarem juntas e quererem mexer na mesma informação ao mesmo tempo. Então, para isso, eu coloquei um cadeado que protegia o que era de cada algoritmo. Então, o Lampard protegia o contador, o Ricard Agrala protegia o estado, o tempo do pedido e a lista das respostas que ele estava guardando, e o Bully protegia quem era o líder e se tinha alguma eleição rolando. Acho que o ponto que exigia mais atenção assim é a passagem da sessão crítica, que era do eu quero entrar na região crítica, para eu já tô dentro da região crítica. Porque isso tudo tem que acontecer de uma vez, sem uma brecha, assim, sabe? Então, se eu não. Senão a gente corria o risco de parecer que naquele instante a informação ainda não tinha sido atualizada, sabe? Então, na prática, a gente rodou o sistema várias vezes e não deu nenhuma trava, assim, nenhum deadlock por causa de concorrência. Certo. Para fechar essa teoria, a gente vai falar agora desse algoritmo de Bully, que é para realmente eleger um líder. E a ideia aqui é que, assim, quem tem o maior ID tem a maior prioridade para ser o líder, né? Ele ganha. E como é que ele funciona? A gente sempre manda um heartbeat, que a gente fala, que é uma mensagenzinha em comunicação com o líder, certo? E se a gente vê por esse heartbeat que o líder não tá mais respondendo, significa que ele caiu, certo? Então, a partir do momento que eu noto que o líder caiu, eu mando uma mensagem de eleição para todos nós maiores que o meu, porque são eles que são os concorrentes, meus concorrentes, digamos assim. Se algum deles responder, significa que ele realmente é maior que eu e eu não vou ser o líder, tem outra pessoa com maior prioridade, certo? Tem outra pessoa viva. Mas se ninguém me responder, então quem sobrou sou eu, certo? Então o anúncio, ele anuncia, ele se anuncia como líder para todo mundo. E aí teve uma arquitetura, uma decisão de arquitetura que a gente tomou aqui, que é assim, em vez de mandar uma mensagem respondendo essa eleição, então assim, ó, recebi sua eleição, ou eu sou menor, ou não tô vivo, a gente usa o próprio gRPC que quando a chamada dá certo, já significa que o nó maior tá vivo, entendeu? Então a gente não precisa dar esse feedback, o próprio gRPC já embute isso. E agora a gente vai mostrar aqui para vocês o nosso sistema funcionando mesmo. Boa, então aqui eu já dei o Docker Composer aqui
Docker Compose Up aqui para subir esses 5 nós. Aqui é o log dos clocks atualizando, então aqui essa daqui é a página do Docker. Eu vou mostrar a interface, a UX que a gente fez, para ficar mais ilustrativo aqui a demonstração do que está rolando. Boa. Então aqui, vamos falar primeiro da parte do relógio Lamport. Então, o que está acontecendo aqui? A gente já tem o nosso 5 eleito, que eu já tinha dado o Compose Up e está acontecendo. Então, aqui ele tá com a corinha de que ele é o nó líder. E aí aqui, os outros nós que estão em volta estão fazendo aquilo que o Lucas falou do Heartbeat. Então, eles estão toda hora mandando mensagem para o nó 5, perguntando se o líder caiu ou não. Nessa troca de mensagens, a gente consegue ver aqui embaixo que é o clock deles. Então, o contador que a gente tem, que está sendo atualizado via o relógio de Lamport. Então, toda vez que eles fazem o Heartbeat e trocam mensagens, a gente está atualizando esse clock. Então, se a gente vê os logs aqui, só aparece o relógio de Lamport que está atualizando esse clock via essa troca de mensagens do Heartbeat. Aí aqui, vamos fazer uma simulação que eu vou fazer. Aqui a gente consegue ver que a região crítica está livre, não tem ninguém dentro. Então, o nó 4 ele vai pedir a região crítica. Quando ele pediu por ela estar livre, aqui vamos colocar só os logs do Ricard Agrala. A gente consegue ver que, então, quando ele pediu a permissão da região crítica, aqui ele solicitou... Note que aqui, como são threads, então tudo acontecendo em paralelo, aqui a ordem das mensagens, ela pode não seguir a ordem dos acontecimentos, a ordem dos logs. Então aqui, o nó 4 pediu a região crítica, o nó 1, o nó 2 e o nó 3, eles estavam vendo que o status da região crítica estava release. Eu vou pausar aqui a simulação para a gente ver com mais calma. Então estava release, aí aqui ele recebeu todos os OKs da região crítica e começou a trabalhar na região crítica porque não tinha nenhuma concorrência. Aí agora vamos fazer a simulação de 2 nós ao mesmo tempo, 3 nós, ou todos os nós pedindo a região crítica. Aqui a gente tem no pontilhado os nós que estão em espera. Então eles estão esperando para acessar a região crítica. Então quando a gente vê nos logs aqui eu pausei a simulação. Então, aqui eu pedi no manual. Aí aqui o nó 4, ele estava trabalhando na região crítica. E aí aqui o pedido do nó 3, que foi o que eu pedi logo depois, ele teve a prioridade adiada. Por quê? O nó 4, que estava na região crítica, viu que o timestamp dele era menor do que o do nó 3, que também pediu para acessar a região crítica. Então aí ele falou para o nó 3, espera, porque o meu timestamp eu tenho prioridade, ele é menor, então você vai... essa mensagem ela foi colocada no buffer até que ele liberasse a região crítica. E assim foi a mesma coisa para as outras mensagens. Então, o pedido do nó 2 foi adiado pelo nó 4. E note que esse pedido do nó 2, ele pode ser aceito por outros nós, porque os outros nós podem não ter a mesma sincronia de qual nó está usando a região crítica. Ele pode achar que está released. Mas o nó que está na região crítica, ele nunca vai aceitar, porque ele sabe que não está release. E aí só quando ele liberar que ele vai dar essa permissão e aí deixando que o próximo nó acesse a região crítica. Então o nó 3 acessou, aí o nó 2 foi o que a gente pediu depois, e aí depois vai passar para o nó 1. Então esse é o Ricard Agrala acontecendo, e aqui toda hora o Heartbeat acontecendo e a atualização dos clocks pelo Lamport. E aí a última simulação é então quando a gente mata um líder, porque esse nosso sistema, usando o Lamport, é o carimbo temporal, então para a gente ter essa atualização dos relógios lógicos. O Ricard Agrala é para acessar essa região crítica. Aqui eu coloquei no modo manual, então que eu peço a região crítica de forma manual, mas também no nosso repositório no GitHub tem a forma automática, que os nós eles vão disputando pela região crítica sem eu ter que pedir. Mas para efeito dessa demo e para ficar mais didático, eu coloquei no modo manual. E o último é o algoritmo de Bully. Então, esse sistema a gente fez essa tolerância falha, que é basicamente assim, se eu mato o líder, então, aqui eu disparei uma eleição, mas aqui nada aconteceu, né, porque,
se a gente for ver aqui, ó, vamos ver o log do Bully. Então aqui ele iniciou a sessão, só que aí ele viu que ele fez aquele multicast, que nenhum nó com ID maior respondeu, então ele continuou como líder. Mas a gente projetou esse sistema para ele ser tolerante a falhas. Então, se eu mato o nó 5, aí eu disparei, o Heartbeat percebeu que o líder morreu, disparou uma eleição, então o nó 2 disparou uma eleição, e aí ele viu que ele tinha IDs maiores. Quando nós maiores responderam, ele então desistiu da eleição, e aí e assim foi indo. Até que o nó 4, ele iniciou a eleição, ele viu que não tinha nenhum nó maior que ele, e ele anunciou o líder. Então, aí se eu mato o nó 4, aí vai disparar outra eleição e aí o nó 3 assume. Então, esse é o algoritmo de Bully acontecendo na prática. Acho que a gente fez todas as demonstrações